Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem. Caso você não esteja bem, vamos fazer uma oração. Vamos entregar as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas faltas, nossas alegrias, nossas tristezas para Jesus, o único que nos entende. Talvez seu marido, a sua esposa não te entende, o pastor não te entende, Jesus te entende. Vamos lá? Segunda, 6 de maio, períodos proféticos. Então a gente tá caminhando aqui durante essa semana aqui nesse período dessa profecia, né? Que é onde ali aconteceram eventos quando acabou o período de 1260 anos, 1260 dias, transformando em profecia. Cada dia equivale a um ano. Então foram 1260 anos de trevas espirituais, onde a palavra de Deus foi tirada do povo. E a gente vai aprender mais o que aconteceu ali no período da França, e a França está na profecia. Talvez você não sabia disso, mas a palavra de Deus ela nos ensina. A palavra de Deus é história. Eu não sei se você sabia, um método que a gente usa para a gente interpretar as profecias na Igreja Adventista é o método historicista. Existem 3 métodos, se eu não me engano, não sei se existe mais. Existe o método preterista, que esse método preterista, né, eles estudam a profecia só para o futuro, só o futuro. O método futurista, desculpa, eu errei. Eu errei aqui, eu confundi. O método preterista estuda que as coisas aconteceram só no passado. O método futurista é onde eles estudam só o que vem pela frente. E o nosso método de estudo da Igreja Adventista é o historicismo, né? É o método acompanhando a história. A gente então acompanha a história, a gente acompanha os eventos, então a gente vem caminhando junto com a história, um método historicista. Esse é o método que nós usamos. A gente não usa o método futurista ou preterista, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar mais um pouquinho com você aqui. Então, só para você, talvez você não tenha conhecimento aqui da passagem, mas eu vou deixar uma passagem com você onde a gente pode ver o que eu estou falando com você. Apocalipse 12, versículo 6, diz assim, Apocalipse 12, versículo 6, diz assim: E a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? A igreja. Onde havia Deus preparado lugar para que nele o sustentasse durante por 1260 dias. Seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão contra os seus anjos, né? Aqui eu li o verso 7, né? Que houve uma peleja no céu, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então Deus protegeu a igreja dele por esse período. Deus sempre teve um povo, Deus sempre teve aquele que guardou a sua palavra, mesmo que ele não tinha todo o conhecimento, mas ele não largava os princípios que ele sabia. Nisso a gente tem os valdenses, aqueles que viviam na montanha, nas cavernas, onde eles foram perseguidos, eram mortos por aceitar só a Bíblia. Não aceitaram a autoridade do homem, os dogmas do homem, não aceitou a tradição do homem. Era só a palavra de Deus. E infelizmente é assim, meu amigo, minha amiga. A palavra de Deus, quando a gente segue ela verdadeiramente, com todo o coração, com todo o entendimento que o Espírito Santo vai revelando, a gente anda na contramão do mundo. Talvez a gente ande até na contramão da própria igreja que a gente frequenta. Na contramão da onde o pastor diz o A, mas você entende que não é o A.
O que é o certo é o B. Vamos lá? Quando a autoridade das escrituras é negligenciada, as autoridades humanas surgem em vez dela. Isso muitas vezes leva à perseguição daqueles que defendem a palavra de Deus. O que aconteceu durante um tempo do domínio papal, de 530 d.C. até 1798, quando a igreja medieval mergulhou em profundas trevas espirituais. Os decretos de homens substituíram os mandamentos de Deus. As tradições humanas ofuscaram simplesmente o evangelho. A igreja romana uniu-se com o poder circular para estender a autoridade por toda a Europa. Durante esse período de 1260 anos, a palavra de Deus e as suas duas testemunhas estiveram vestidos de pano de saco. As suas verdades foram escondidas sob uma vasta pilha de tradições e ritos. Essas duas testemunhas continuavam a profetizar. A Bíblia ainda falava, mesmo no meio das trevas espirituais. A palavra de Deus foi preservada. Houve aqueles que valorizaram e viveram segundo os seus preceitos, mas em comparação com as multidões da Europa foram poucos. Os valdenses, John Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Will Zwinglio, João Calvino, João e Charles Wesley e uma série de outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus, tal como o entendiam. Quais são alguns dos ensinos hoje defendidos por muitos cristãos que se baseiam na tradição e não na palavra de Deus? Agora eu vou fazer você raciocinar aí na sua igreja. O que é tradição e o que é bíblico? O que é que o pastor está falando e o que a Bíblia está falando? Você segue quem? Você segue a Jesus Cristo? Você segue a palavra de Deus, a Bíblia? Ou você segue o que o pastor diz? O que a revelação do pastor diz? No passado, Satanás ele usou estratégia, ele matava, mas não adiantou. Quanto mais matasse, nasciam os cristãos. Hoje, Satanás ele mudou de estratégia. E agora eu acho que essa estratégia é pior. Porque hoje a gente tem 2, 3 Bíblias ou mais dentro de casa e a gente não abre uma vez nem por semana. Talvez uma vez por mês. Eu não sei como que é o seu estudo da Bíblia. Mas hoje, Satanás ele tem vencido dentro da igreja, dentro da sua casa. Você tem a Bíblia, você tem um acesso, mas você não abre. Antigamente não se tinha um acesso. Antigamente a Bíblia era acorrentada pela igreja romana. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje a Bíblia é traduzida em mais de 1.500 idiomas ou mais a Bíblia hoje é traduzida. Eu não sei quanto tempo atrás, há 100 anos atrás, vamos colocar um exemplo, ou até mais um pouco, a Bíblia é traduzida só acho que em 15 idiomas ou menos. Hoje são 2.500 traduções de Bíblia. E é pouco. Lembra aqui, na parte de terça-feira, que eu vou falar sobre esse assunto, onde o Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas elas morreram, mas elas reviveram. Lembra do exemplo que eu estou dando para você? Que diferença de 15 para 2.500. A palavra de Deus ela passou um período trancada, fechada, mas tinha aquele que preservava, era pouco, mas ela reviveu. Agora foi traduzida por mais de 2.500. Você entende? Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto.
das duas testemunhas que foram mortas, são mortas, né? Que a palavra de Deus, ela morreu, mas ela reviveu. Quando eu digo morreu, não que não tinha o sentinela, o atalaia que guardasse a sua palavra, mas era escasso. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado porque estamos mergulhando aqui em águas mais profundas. O Senhor nos ajude nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.